Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Aos meus 17 anos, conheci um rapaz que era amigo do meu irmão e comecei a gostar dele. Para minha felicidade, ele também pareceu gostar de mim, tanto que começamos a namorar. Mas como nada é perfeito, o Daniel tinha um grande defeito. Era muito ambicioso. Ambicioso ao extremo. Não ambicioso assim como qualquer pessoa normal. Porque na medida certa, eu acho que a ambição é até uma qualidade. No entanto, muito cedo, eu descobri que apesar de gostar de mim e ser uma boa pessoa, o Daniel seria capaz de qualquer coisa por dinheiro. E infelizmente não demorou muito para eu perceber que o dinheiro era para ele mais importante do que tudo. Um dia me contaram que ele andava de caso com uma mulher. Eu não acreditei. Cheguei a brigar com a pessoa. Só que, é claro, fiquei insegura, me perguntando, será? Não pode. O Daniel me ama, eu sei que ele me ama. Decidi tirar aquela história limpo naquele dia mesmo, de tão perturbada que fiquei. Pedi para sair do serviço meia hora mais cedo, só para esperá-lo na saída da fábrica onde ele trabalhava. Quando me viu, ele ficou surpreso. Ué, Sueli, o que você está fazendo aqui essa hora? É que eu tenho uma coisa para te perguntar e eu quero que você me responda, mas com toda sinceridade, Daniel. Você anda me traindo? Ele ficou pálido. Olha, ficou tão desconcertado que me puxou assim para trás de uma banca de revista, como se estivesse se escondendo. Deu para ver a perturbação na sua cara. Mesmo assim ele negou. Te traindo? Que papo é esse, Sueli? Ficou louca? Não minta para mim, Daniel. Pelo amor de Deus, não minta. Se você realmente tem outra, fala logo de uma vez. Melhor saber agora do que ficar sofrendo com a dúvida. Eu tenho até o nome da fulana, se você quer saber, viu? Por isso, por favor, não minta para mim. Ele deu assim um longo suspiro, até porque acho que percebeu que eu não ia sossegar enquanto ele não me dissesse a verdade. Sueli, não é do jeito que você está pensando. Eu te amo, você sabe disso. Só que o quê, Daniel? Por que você não para de enrolar e fala de uma vez? Se você me ama, por que está me traindo então? Porque ninguém vive de brisa, Sueli. Essa história de viver de amor debaixo de uma ponte é uma coisa muito bonita, só que na prática não tem como, não existe. Olha, com toda franqueza, até aquele momento, eu ainda não tinha entendido o que ele estava querendo dizer. Daniel, o que tem a ver uma coisa com outra? Por que você não fala claro comigo? Tá certo, eu vou falar bem claro com você. Você sabia que eu quase perdi o meu carro porque não tinha dinheiro para pagar o financiamento? Sim, você me falou. E a vez que o irmão te emprestava? Que meu irmão, Sueli? O Bruno é mais duro do que eu. Não consegue pagar nem as contas dele. Sim, mas e daí? O que você está querendo dizer? O que tem a ver a prestação do carro com... Tem a ver que alguém me passou a grana que eu precisava. Alguém me tirou do sufoco. Só que sabe como é, né? Nada é de graça nessa vida. Não estou entendendo. Quem foi que te deu a grana? Você está querendo dizer que eu estou tendo um caso com a minha supervisora, Sueli? Você não queria tanto saber? Agora já sabe. Caso? Mas você não falou que me ama? Eu falei um monte de coisa, Sueli. Só que, como sempre, você só escuta aquilo que te interessa. Está tem grana. Será que você não entendeu ainda? Se não fosse ela, eu tinha perdido o meu carro. Mas, Daniel... Quer dizer, então, que você está se vendendo em troca de dinheiro? Que se vendendo, Sueli? Para de fazer drama. É uma coisa provisória, só até eu me ajeitar. Não vai mudar nada entre nós. A gente pode continuar junto do mesmo jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha, eu fiquei arrasada. Não tive forças nem para argumentar com ele. A frieza com que ele falava de continuar comigo e ao mesmo tempo com outra que lhe pagava as contas era realmente uma coisa impressionante. Mesmo assim, não sei explicar, eu me senti tão perdida que acabei aceitando aquela situação por mais absurda que parecesse. Até que, contrariando o que tinha me prometido,
Ele foi morar com a outra, com a desculpa de que estava sendo despejado do apartamento onde morava. Só que mesmo assim, pretendia continuar comigo, sempre com aquela mesma desculpa. É só por um tempo, Sueli. E depois tem outra. Você não quer casar? Ter a nossa casa? Então, meu bem, segura a onda por algum tempo, só enquanto eu tiro uma grana da Suzana. Quando você menos esperar, eu dou um pé na bunda dela e aí a gente se casa. Olha, foi a gota d'água para mim. Eu até aquele momento não havia tido forças para dar um basta naquela situação ridícula. Mas quando soube que ele tinha ido morar com essa outra, e mais do que isso, estava me propondo agora que eu fosse sua amante, aí realmente, olha, não deu para segurar. Por mais que eu amasse, era muita humilhação. Mesmo sabendo que ia sofrer os diabos, apelei pro restinho de dignidade que ainda me restava e dei um basta. Depois, eu ainda vinha descobrir que a tal da Suzana era 27 anos mais velha do que ele. E aí foi inevitável chegar à conclusão de que o homem que eu amava era nada menos do que um gigolô. Por mais que aquilo me doesse, e só Deus para saber o quanto estava doendo, ele tinha me trocado por uma mulher que poderia ser sua mãe, unicamente por grana. Olha, é tão duro a gente se dar conta de que está apaixonada por uma pessoa que se vende por dinheiro. Alguém que te troca por outra, unicamente por dinheiro. Ainda pensei que diante da minha decisão, ele pudesse voltar atrás, largar da outra, só que me enganei. Ele ainda me procurou várias vezes, mas jamais abriu mão da boa vida que a outra lhe proporcionava. Muito triste, mesmo arrasada, continuei levando a minha vida, do jeito que dava, né? Sofrendo, chorando, morrendo de saudade dele. Mas, de qualquer modo, era preciso continuar. Procurei me concentrar nos estudos e também no trabalho, até para ocupar a mente o máximo de tempo possível. Quanto menos pensasse nele, melhor. Cheguei a ter um namoradinho alguns meses depois, só que não durou muito. Parece que quando a gente ama alguém, a presença de outra pessoa só serve para fazer a gente lembrar mais ainda da nossa paixão. Cerca de 2 anos depois, mesmo ainda morando com a outra, eis que o Daniel voltou a me procurar, dizendo que não tinha conseguido me esquecer, que eu era amor da sua vida. Olha, ele falou tanta coisa que no fim eu acabei acreditando, ou talvez me iludindo, e o resultado foi que acabei fraquejando e saindo 2 vezes com ele, até que virou um vício. Olha, foram momentos de prazer e de felicidade, mas dos quais, mesmo assim, eu me arrependo até hoje. Aprendi que uma pessoa não pode ser realmente feliz quando perde o amor próprio, o respeito por si mesma, a vergonha na cara. Eu acho que não existe nada mais humilhante para uma mulher do que se tornar amante daquele que um dia foi o amor da sua vida. Lembro de quando ele ia no sítio do pai, final de semana. Éramos vizinhos nessa época. Ele ficava me olhando de longe e às vezes saímos escondidos de nossas famílias para ficar um pouco juntos. Meu Deus, era tão gostoso. Sabe, isso não dá para negar, porque era uma coisa tão deliciosa. Estar com a pessoa que a gente ama, não existe coisa melhor. Mas sabe, eu me sentia uma ladra. Parecia até que eu sabia quando ele estava chegando, porque o meu coração começava a disparar. Parecia que estava dando um sinal. Fomos amantes por muito tempo, tudo assim escondido. Ah, se a mulher dele soubesse. Ela era uma fera, trazia ele na rédea curta, tinha um ciúme desse homem que chegava a dar medo. Até hoje não entendo como decaí. Como me permiti levar uma vida tão humilhante, me contentando com aqueles poucos momentos de felicidade, como se fosse uma bandida. E dizer que um dia eu tinha sonhado em me casar com esse homem, ter filhos com ele, a nossa família, a nossa casa. Nunca contei a ninguém do nosso caso, até que um dia minha mãe, não sei como, acabou descobrindo. E ela ficou tão furiosa comigo. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Você não tem vergonha nessa cara, Sueli?
Uma menina nova, bonita, se concentrar em ser amante desse cafajeste? Aquela mulher mais velha do que eu. Onde que você está com a cabeça para se sujeitar a um papel humilhante desses? Minha filha, você perdeu completamente o amor próprio. E o pior é que o meu martírio estava longe do fim. Pensei que já tivesse sofrido tudo, até que ele me contou que ia se casar com ela. Mas se casar de modo oficial. O dia do casamento dele foi como um velório para mim. Chorei tanto, mas tanto. Entrei numa profunda depressão. Aos poucos, com o tempo, fui me acostumando e aceitando a ideia não só de ele ter se casado com aquela bruxa, como também de ser a outra. Sofri tudo de novo quando ele se tornou pai. Para ele, parecia tudo normal. Ter me deixado, ter se casado com aquela mulher por dinheiro e continuar saindo comigo. Tanto que veio comemorar a paternidade exatamente comigo, com a sua amante. E eu, como uma tola, saí com ele e comemorei. Ele me ligava, a gente combinava e saíamos. E depois eu chorava de raiva, eu chorava de arrependimento. Até hoje eu não entendo como uma pessoa pode se sujeitar a tudo que me sujeitei por esse homem. Juro, se fosse possível voltar no tempo, se eu pudesse mudar a minha história, diria não na primeira vez que ele me convidou para sair, depois de ter me largado por aquela outra. Devia ter dito para ele ficar com ela. A bruxa não era rica? Ela não tinha dinheiro? Pois ele que ficasse com ela. Que fizesse amor com o dinheiro dela. O problema é que eu nunca consegui dizer não para ele. Nunca. Muitas vezes até tentei, mas nunca consegui. Nunca mais liguei para ele depois que ele me largou. Nunca o procurei. Só que sempre que ele me procurava, sempre que ele vinha atrás de mim, eu aceitava seus convites, porque nunca tive forças para recusar. Juro, não tenho raiva daquela mulher, que, aliás, nem conheço pessoalmente. No fundo, ela também é uma vítima da safadeza dele e da minha também. Sim, porque eu não tiro o corpo fora. Eu também estou errada. Eu sei que estou. Tudo bem que ela o comprou com dinheiro, mas desde que ele aceitou ser comprado, é uma propriedade dela e dele ela faz o que quiser. Agora faz tempo que a gente não se vê. Resolvi dar um tempo. Sei lá, chega uma hora que cansa. Ele continua me procurando. Diz que sente saudade, que quer sair comigo de novo, mas faz tempo que eu estou resistindo. Não nego que tenho saudade do tempo que passou, do amor que eu sentia, das coisas que poderiam ter sido e não foram. Até porque continuo solteira e nunca consegui amar outra pessoa do jeito que amei o Daniel. Sei lá, eu acho que nunca mais confiei em ninguém, porque conheço tantas histórias parecidas com a minha, que me sinto desiludida, sem vontade de acreditar em alguém. Sei que minha história é comum, mas fiz questão de escrevê-la e contá-la, porque quando é jovem, a gente acha que por amor tudo vale a pena. Que se for preciso, a gente bebe água da enxurrada, vai morar debaixo da ponte, como ele mesmo me falou um dia. Só que com o passar do tempo, eu percebi que o amor não deve ser sempre colocado acima de tudo. Muitas vezes, dizer não é melhor. Muitas vezes, dizer não é necessário, mesmo com o coração partido. Tem horas que a gente tem de ser fria, usar mais a cabeça do que se deixar levar pelo coração. Se o amor é dos dois lados, tudo bem. Só que no meu caso, tá mais do que na cara que não era. Se ele me amasse, teria ficado comigo, teria se casado comigo. O filho que ele tem com ela teria sido comigo. Hoje seria o nosso filho. Olha, não quero posar de professor de Deus, nem quero amargurar os jovens que ouvem esse programa, mas eu gostaria de, ao final dessa carta, dizer em forma até de alerta a quem talvez esteja vivendo uma situação parecida com a minha. Uma palavra de quem passou por algo parecido. Envolvimento com homem casado, envolvimento com homem sem futuro, envolvimento com homem que troca você por outra e continua te procurando. Caia fora enquanto é tempo. Não vale a pena.
Eu sei que é doído. Ninguém melhor do que eu sabe o quanto custa dizer não logo para o homem que a gente mais ama no mundo. Eu o conheci quando tinha só 17 anos. Era novinha, jovenzinha, inexperiente de tudo. Os caminhos do amor me foram ensinados por ele. Foi com ele que me transformei em mulher. Todos os segredos do amor, do sexo, foi ele que me ensinou. Só que hoje estou aqui. 44 anos, solteira, sozinha, tudo porque aceitei ser amante. Arrependida e não tendo mais como recuperar o tempo perdido, porque hoje eu nem sequer acredito mais nos homens. Só tenho uma coisa a dizer para você, que está vivendo uma situação parecida, talvez ainda no começo. Caia fora, enquanto é tempo. Tenho tanta saudade do tempo em que eu acreditava no amor, na felicidade. Hoje não vou dizer que sofro, que sou uma pessoa amargurada, mas gostaria de poder voltar a confiar em alguém. Até porque, no fundo, mesmo contradizendo tudo o que eu falei, eu sei que sem amor não dá para viver. Tenho minha liberdade, vou aonde quero, a hora que quero, com quem eu quiser, sem ninguém me proibir. Mas eu gostaria de refazer a minha vida ao lado de um homem bom, que me assumisse do jeito que eu sou, com meus defeitos e minhas qualidades, mas que me assumisse. É duro se dedicar a uma pessoa, sonhar com um futuro ao lado dessa pessoa e virar estepe. Eu queria ser a mulher do meu homem, não amante. Fui amante durante muito tempo, mas hoje, pensando bem, digo com todas as letras e cheia de convicção, querem saber? Não valeu a pena. Ele está lá, ao lado daquela outra, enquanto eu só tenho o cobertor para me aquecer nas noites de frio. Tudo porque concordei em ser amante, quando por direito, meu Deus, eu devia ser a esposa.